Queria saber justamente como você consegue manter essa unidade, essa coerência, esse carinho, esse envolvimento das pessoas com que você foi se aproximando. Falo isso porque com a experiência de agente de publicidade Ogilvy, conheci o David Ogilvy, conheci os presidentes daquela empresa, e essa mística da empresa ser uma coisa importantíssima, ser a razão das pessoas serem fiéis a ela, tirando os aspectos pessoais, mas a empresa vira uma coisa muito grande. Como você conseguiu fazer isso a partir da sua improvisação, mas da sua vontade de fazer as coisas acontecer? Como é que você conseguiu coordenar isso tudo? Nenhum headhunter me indicou nenhum das pessoas, nenhum dos executivos, nenhum dos meus sócios, né? O grupo que eu tenho hoje tocando a Bodytech, esse grupo vem comigo desde o início da 4A. Todos conhecem tudo de call center, de database marketing, hoje todos conhecem tudo de fitness e programas de treinamento. É uma loucura, porque o executivo, pela própria função dele, formação dele, ele é um executivo. Ele está numa empresa de petróleo, ele está numa empresa de call center, ele está numa empresa de farmácia, num laboratório. O executivo ele se adequa ao novo ambiente de trabalho dele, né? E esse é um perfeito executivo que tem a capacidade de pegar e entregar todo o conhecimento, a competência dele e traduzir num novo desafio que ele tenha de um segmento qualquer da economia. Esse time que está comigo, eu tive a oportunidade de conviver do outro lado. Eu, fornecedor, e eles, todos eles clientes, né? E ali eu aprendi muito, né? Mas mais do que isso, eu consegui enxergar a forma de cada um atuar, o respeito que as empresas, as organizações, os funcionários, os pares tinham com essas pessoas. E basicamente com base nisso, eu os convidei para se juntarem a mim. No momento que eu os convidei para se juntarem a mim, eu dividi meus sonhos. Eu vendi para eles o meu sonho. Eu não vendi para eles uma empresa. Eu não vendi, até porque, imagina se o Urquiza querer uma empresa. O primeiro ato que o Urquiza assinou na 4A foi uma nota promissória de R$1,5 milhão como avalista no Banco Santos. Eu estou falando de 15 anos atrás, R$1,5 milhão. Ou seja, eu tinha uma operação da Globodisc, que eu vendia discos da Globodisc pela 4A, e eu precisava fazer dinheiro porque eu ia investir num algum outro projeto, eu precisava investir, e eu consegui captar junto com o Banco Santos, que o Edemar, na época eu fazia todo o call center da Fundação Bienal de São Paulo, e o Edemar era presidente, ali eu conheci o Edemar, e eu precisava de R$1,5 milhão de crédito. E o Edemar falou que me dava o crédito, o Banco Santos me dava o crédito, como garantia o contrato com a Globodisc, obviamente, porque eu não tinha patrimônio algum para dar nenhuma garantia, mas no momento em que o Edemar soube que o Urquiza tinha ido para lá, foi uma coincidência, o Urquiza entrou 3 ou 4 dias depois, eu tinha que assinar a promissória. Pediram já o aval do Urquiza, se ele vai ser o presidente da empresa, eu quero o aval do Urquiza. O Urquiza assinou sem nenhuma culpa, sem nenhuma preocupação. Imagina você convidar um executivo para tocar uma empresa, né? Uma empresa pequena, que está começando, com um cliente ainda indefinido, que naquele momento o Banco Unibanco não sabia aonde a gente ia. Ainda assina aqui como avalista da empresa. Então assim, por quê? Porque ele embarcou no meu sonho. O sonho de construir uma empresa exemplar no segmento que a gente atuava, que era o segmento do call center, ele viveu esse sonho comigo. Aquele sonho deixou de ser meu e passou a ser dele também. E no momento em que nós trouxemos os demais executivos, que estão comigo até hoje, a grande maioria deles, a gente compartilhou esse sonho, aí o sonho que era meu e do Urquiza, com outras 10 pessoas. A partir dali, os sonhos foram se traduzindo em resultado, em concretização. As coisas começaram a sair do imaginário
e para a realidade. E nada mais gratificante para um empreendedor, e eu acho que todos que estão comigo, embora sejam executivos, todos têm no sangue uma veia empreendedora, porque senão estariam trabalhando aí em grandes empresas globais, brasileiras, com risco zero, sem ter que ser acionista de empresa nenhuma, né? E essas pessoas passaram a ter a sensação, o sentimento da entrega, do resultado, da conquista, porque o sonho, quando ele ele convive com a conquista, é uma delícia. O sonho, quando ele convive com o sonho, é só o de padaria, aquele que tem creme dentro, que você come e acabou, tá certo? Então, como a gente consegue... Então, acho que esse nosso grupo, desde a época da 4A, a gente conseguiu compartilhar sonhos, né? Junto com... e consequentemente com as conquistas. E isso é o oxigênio, é a vontade de no dia seguinte estar todo mundo querendo mais. Vendemos a 4A. No momento que a gente vendeu a 4A, acabou um ciclo. Porque ser empresário no Brasil, né? Quando que em 2008 a gente poderia imaginar o que eu vou falar aqui agora? Em 2008, a gente viu um país bombando. A The Economist, o Cristo Redentor decolando. O país, quando a gente poderia imaginar o que a gente já está vivendo hoje no Brasil? Então, essa frase que era antiga vale para o Brasil hoje. Você ser empresário no Brasil é uma montanha russa que você tem que ter coração, tem que ter estômago, porque é difícil demais. A montanha russa tem fantasma. É. Você desce de repente você não sabe o que vai acontecer. Então todo empresário quando entra, quando a gente vê a história do Ike, quando a gente vê tantas histórias, quando a gente vê a Petrobras, gente, o que aconteceu com a Petrobras, gente? Então, o Brasil é uma montanha russa de emoções e de surpresas. E você ser empresário aqui, você tem risco o tempo todo. Você tem risco de moeda, risco político, risco de todo. Graças a Deus você só não tem risco de terremoto, mas no resto tem tudo. Mas você vê, o terremoto do Nepal, a Petrobras fez um terremoto parecido aqui, só que em prejuízo. É maior. Né? É maior. Então, pelo menos não teve morte, né? Essa coisa boa. Então, no momento que a gente vendeu a 4A, todos nós nos tornamos acionistas, pessoas líquidas. Fechamos um ciclo. Porque enquanto você é empresário, você pode estar muito bem. Mas por estar no Brasil, o risco de amanhã ou depois deixar de estar bem é um segundo. Eu dou um exemplo, o Ike Batista. Né? Infelizmente, adoro o Ike. Eu acho ele o maior empreendedor brasileiro. Tenho essa opinião dele. Respeito tudo que ele fez. Tenho certeza que ele não deu trambique e volta em ninguém. Ele foi mal sucedido. Ele pegou a onda do Brasil crescendo. Pegou a onda do Brasil declinando e não encontrou óleo. Mas a hora que o cara comprou... Se tivesse encontrado, seria absoluto gênio. É isso. E como não entregou, mas os acionistas que entraram aí sabiam que estava entrando numa empresa startup de petróleo, como outras entram no startup de farmácia, de empresa digital, de empresa de marketing direto, outras entram em petróleo. Cada um escolhe onde quer botar o seu dinheiro. Mas eu não estou aqui para falar do Ike. Eu só queria registrar, porque como eu comentei no Ike, eu tenho um total respeito e admiração pelo Ike, mesmo depois de tudo que aconteceu, e torço para que ele volte a prosperar. Bem, então, no momento que a gente vendeu a 4A, a gente fechou um ciclo, ou seja, a gente pode dizer que nós fomos empresários bem-sucedidos, que a gente pegou um negócio do papel, construímos, botamos uma ideia, fizemos um planejamento, montamos um planejamento, seguimos ele, fomos lá, vendemos, liquidamos, todo mundo. Alexandre, isso seria possível em outros países? Ou isso foi o fenômeno tipicamente brasileiro? Não, eu acho que é possível. Em qualquer país, pelo amor de Deus, a gente não faz nada diferente que qualquer outra pessoa com uma boa ideia, com muito trabalho, com gente competente, consegue fazer. Claro que todo mundo se ajusta aos seus percalços. Por exemplo, a gente vive no Brasil um BNDES que só empresta dinheiro para rico, que só empresta dinheiro para quem não precisa de dinheiro, né? E os pequenos empresários, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os bancos públicos que deveriam estar fomentando os pequenos empreendedores pelo Brasil, esse não entra, como eu. Quando eu montei a 4A, eu passei 2 anos da minha vida sem pagar nenhum imposto. Eu pagava um único imposto, que era o imposto
aquele que você ia preso, que é considerado apropriação indébita, que é quando você desconta do salário do empregador da participação dele e você não paga. Então, se chegar lá, é apropriação indébita, você pode ir preso. Agora, todos os impostos de trabalhar do empregador, da empresa, eu não pagava. Mas não era que eu não era um sonegador, eu era um inadimplente. Eu ia lá, registrava nos meus livros todos, tem aqui, tinha que ter pago tanto de ISS, não paguei, tinha que ter dado plano de imposto de renda, não paguei, porque eu não tinha crédito. Gente, eu venho do Marília de Dirceu, eu não tinha crédito, eu não tinha cartão de crédito, tem cartão de crédito, hoje em dia qualquer um tem, na época você sabe disso, ninguém tinha cartão de crédito. Como é que eu ia conseguir comprar computador, linha telefônica para crescer o meu negócio, se eu não tinha crédito? Então, eu me financiava às custas do governo. Eu deixava de pagar imposto, mas pegava o dinheiro e investia na minha empresa. Eu pegava o dinheiro, tirava do imposto e comprava computador, comprava linha telefônica, contratava gente, investia em formação e capacitação de gente. Então o meu dinheiro foi todo investido. Chegou um belo dia, 2 anos e meio depois, eu peguei todo o meu pacote de dívida que eu tinha com o governo, reconheci todas as multas milionárias que você, quando deixa de pagar um imposto, você dê 50% de multa, mais tudo que tem, e financei em 60 meses. Peguei o Refis, financei em 60 meses, que foi o dinheiro mais caro que o governo poderia me dar. Mais caro, não tem dinheiro mais caro do que esse. Mas era a única opção que eu tinha de crescer. Chegou um momento que a minha empresa tomou um tamanho que conseguia pagar a parcela do Refis. Refinancei tudo e paguei todas as minhas dívidas, obviamente. Por algum momento eu priorizei, não paguei imposto para poder crescer a empresa. Agora, se eu tivesse decidido pagar imposto, eu não teria crescido a empresa, eu não teria feito a empresa, não teria feito nada. E eu ia lá nos bancos privados, esquece. Ia nos bancos públicos, não tinha dinheiro para você, não tinha e não tem. Você vai no BNDES hoje, eu quero pegar um financiamento. 150% de garantia. Como é que você pega 150% de garantia? Quem tem... Então, assim, esses bancos públicos são feitos para emprestar dinheiro para quem não precisa. Quem precisa, tem... Aí a criatividade do brasileiro é diferente. É diferente. Essa ousadia não seria uma ousadia reconhecida pela Harvard Business School. Você... não vai fazer essa mágica. Então, eu acho que essa criatividade é diferente. Porém, só para continuar, encerramos um ciclo, vendemos a 4A, tivemos um projeto, todos nós, eu, Urquiza, todos os meus sócios, extremamente bem-sucedidos, e dali eu poderia ter parado literalmente de trabalhar. Outra vez? Poderia ter literalmente parado e viver de sonhos, comendo sonhos, né? E imediatamente eu já estava voltando a assumir riscos, de empreender. Hoje, os meus negócios são 10 vezes maiores que a na 4A. Os meus riscos são infinitivamente maiores do que eu tinha na época da 4A. Mal bem na época da 4A, eu tinha uma empresa que vivia com 50 grandes clientes. Você sabe o que é isso? Tá certo? Contratos de longo prazo, contratos de 10 anos, 15 anos. A hora que o cara passava um call center para mim, a decisão de tirar era difícil pra caramba. Na hora que você tinha 1000 funcionários trabalhando pro cara, tudo ajustado, tecnologia compatibilizada. Como é que desliga isso? É difícil pra caramba. Hoje não. Hoje eu vivo de varejo, de consumo. Hoje eu tenho 150 mil alunos no grupo Bodytech. Né? Hoje, o ano passado nós investimos, em 2013 investimos 220 milhões só em novas academias. O ano passado, 2014, investimos 150 milhões de reais. Esse ano, graças ao governo Dilma, estamos investindo 75. E a minha vontade era investir 0. É 75, porque eu tinha um bando de academias que já estavam em obra do ano passado para esse. Quinta-feira passada, nós abrimos uma academia em Recife. 3 semanas atrás, nós abrimos uma outra academia em Copacabana. Eu tenho mais 3 academias para inaugurar esse ano. E eu tenho que inaugurar, não posso parar a obra. E os investimentos de 2016... que eu tenho 23 contratos de locação, que era para começar as obras esse ano, eu shiftei, joguei tudo para 2016. E eu só vou decidir se a gente vai investir em 2016 na discussão do orçamento de 2016, no último trimestre desse ano. Nessa discussão, a gente vai avaliar ambiente político, ambiente econômico, cenário econômico,
para tomar uma decisão, se eu pego os 20 contratos, os proprietários dos contratos de locação, eu falo, senhores, você quer shiftar mais 12 meses esse contrato? Não quer? Eu pago aqui a multa rescisória, toma o ponto. Toma que o contrato é teu. Eu não vou assumir risco. Eu tenho um negócio seguro, garantido. Então, é a história do Brasil. Então, estou eu aqui novamente, um empresário, que dependo de clientes, que enfrento todo dia concorrência fortíssima de todos os lados, né? Que eu comecei uma Bodytech com 7% de taxa de juros. Você crescer com 7% de taxa de juros é uma beleza. Está 13%. Quer dizer, eu não fiz nada. O governo conseguiu pegar meu custo financeiro e multiplicar por 2. Quem fez isso? Fui eu ou foi o governo? Aí eu estouro meus covenants de banco porque o serviço da dívida, que quando foi contraída a primeira debenture a 7,5, hoje é 13. Então história, eu tenho que ir lá pagar. Eu não fiz nada de errado, mas eu tenho as penalidades que eu tenho que todo ano lá pagar. Eu quebrei o serviço da dívida, que tem aquelas equações lá. Mas por quê? Porque eu peguei um financiamento a 7,5 e hoje está 13. Então, assim, o governo não ajuda com nada. Infelizmente, você porque eu me perdi, eu estava falando da sucessão dos empresários, mas aí quando entra com esse governo, eu sou um cara, além de ser um decepcionado com esse governo, mas você fica cada vez mais quando você vê que coisas boas que todo mundo estava fazendo, coisas boas que a Bodytech vem fazendo, a gente é obrigado a parar de fazer por força dos outros. Isso é muito ruim, tá? Então, voltamos todos nós, para encerrar a resposta, voltamos todos nós para a iniciativa privada, todos nós investidores novamente, e o grupo se juntou, veio eu primeiro, o Urquiza estava já 2 anos morando em Londres, quando eu comecei com o negócio de academia de ginástica, shows, essa coisa toda. Chegou um belo dia que eu ligo para o Urquiza em Londres, o Urquiza estava fazendo lá o ano sabático dele em Londres. Urquiza, está na hora de voltar. O Urquiza volta, viramos sócios novamente, daqui a pouco a gente trouxe um, trouxe outro, e hoje praticamente todas as pessoas que eram meus sócios na 4A, todos, sem nenhuma exceção, todos estão comigo no projeto Bodytech, todos conhecendo absolutamente tudo. E por que todos estão comigo? Primeiro, que eu sou muito fiel a todos eles. E eles são muito fiéis, são totalmente fiéis a mim, tá? E os sonhos o sonho de quando que é uma coisa engraçada. Eu costumo dizer que eu sou um empresário dos mercados não óbvios, né? Porque o que eu chamo de mercado não óbvio? Existem os mercados óbvios. Investir na Petrobras sempre foi muito óbvio, né? A quantidade de gente que quebrou a cara com o mercado óbvio foi imensa, né? Na época do petróleo, a quantidade de gente que investiu em petróleo, todos quebraram a cara. E era um mercado óbvio, todo mundo vai para o petróleo. Porra, o barril do petróleo está 100, vai virar 140. O mundo é uma empresa de petróleo mal administrada, aí vai aquela... Mas sempre empresa de petróleo. Mas tem um outro componente no petróleo. O barril bateu $140. O barril hoje é 70, 80. Então é capaz de parar. Entendeu? Então tem os mercados óbvios. Eu fui para o mercado não óbvio. E no mercado não óbvio, qual foi a minha mágica? Não foi mágica nenhuma. Foi investir em formação, capacitação de gente, profissionalizar a gestão e investir em infraestrutura e tecnologia. O que eu fiz com a 4A? 4A, quando eu entrei no mercado, eu me lembro de uma palestra que eu fiz na Arteplan para o Roberto Medina lá atrás, em que ele me perguntou, olha, o Roberto me perguntou isso, olha, como é que você faz para fazer telemarketing no Brasil com 90% da planta de telefonia no Brasil analógica e uma linha telefônica custando $4.000? Eu falei, não sei. É a realidade. Esse é o mundo que a gente tinha. A gente tinha o nosso estado. A gente, para começar um negócio, era tudo mais difícil. Mas, naquele momento, o mercado de telemarketing era consumido por editoras, empresas de cartão de crédito e banco. Acabou. E 90%
do serviço era feito em telemarketing ativo. As editoras iam lá, contratavam bancos e cartões de crédito, contratavam empresas para poder vender cartão de crédito. E as EPS, que eram chamadas empresas prestadoras de serviços, viviam de quê? Aqui, eu vendi 100 revistas para você, eu tenho 30% de comissão do valor daqui da assinatura, me paga. Era uma operação de risco. E que tinha um bando de empresas de telemarketing fazendo isso. No momento que eu entrei naquele ambiente, eu resolvi não ser mais uma. Uma vez eu fiquei louco de raiva quando um amigo, comentando num grupo de amigos, falou, você olha, o que é a 4A? Ele tem uma empresa de telefonistas. Nada, nenhum demérito a telefonista. Graças a Deus eu tinha muitas telefonistas com muito... Mas o telemarketing era o uso planejado e sistemático do telefone como instrumento de comunicação e marketing. Então ali eram profissionais que eram formados, a gente tinha um investimento grande em infraestrutura para uma tela daquele computador ter todas as informações. Eu costumava dizer que um operador, costumo dizer que um operador de telemarketing tem que conhecer tanto uma empresa quanto o presidente. Que o presidente ele olha de cima para baixo e o operador de telemarketing tem que estar preparado para responder qualquer pergunta de baixo para cima. Porque ele tem que estar preparado, seja porque ele tem instrumentos no computador que vai ajudar ele na consulta, ou porque ele memorizou mesmo. E tem um detalhe, o Código de Defesa do Consumidor obriga. Obriga. Tudo que ele fala é contrato. Obriga. Então, conclusão, naquele momento, eu resolvi fazer o diferente. Quando o mercado estava todo indo para o telemarketing, eu resolvi ir para o call center. Quando o mercado estava todo querendo telefone de disco, eu queria... Quando eu aluguei o prédio da 4A na Praça da República, que era o antigo prédio Banespa... Que eu cheguei lá embaixo e falei assim, qual é o andar que você está? É Pio, é o prédio todo. O Pedro Moreira Salles, quando eu aluguei aquele prédio, o prédio tinha 10 andares com 950 metros cada andar, eram 9.500 metros quadrados de área. Eu só tinha PA para ocupar 2 andares. Eu tinha 8 andares, 7 vazios, porque a última andar a gente fez administração, TI, aquela coisa toda. Eu tinha 7. A única coisa que eu fiz com o Banespa foi de negociar que eu tinha 1 ano para pagar. Eu escalonei o aluguel. O aluguel na época, se eu não me engano, era R$170 mil, estou falando de 20 anos atrás. E eu escalonei. O aluguel só era full em dezembro, 12 meses depois. Em outras palavras, eu tinha 12 meses para encher 7 andares. Se tivesse dado errado aquilo, não dava certo. Eu aluguei o prédio e depois que o prédio ficou pronto, 4, 5 meses depois de obra, a gente fez uma reunião de conselho da empresa e foi a primeira reunião e única que o Pedro Moreira Salles, que era presidente do Unibanco, dono do Unibanco, que o Unibanco era meu sócio, foi conhecer, foi no prédio. Quando ele chegou lá, que eu falei a mesma coisa para ele, prédio, é o prédio todo e tal. Ele falou assim, olha, não, mas está tudo aprovado. Se eu tivesse vindo aqui antes, eu não aprovaria. E com menos de 1 ano, o prédio estava tomado, a gente já estava num prédio do lado com outros 5 ou 6 andares. Então, assim, o que a gente fez diferente? Investiu em infraestrutura, investiu em tecnologia, investiu em formação e capacitação de gente. Então a 4A foi diferenciada, você sabe disso. Mas investiu, acho que tem uma coisa que é importante, investiu em sonho. Acho que a busca do sonho, que aliás, acho que Einstein... Não, é mais do que isso. Então, o sonho é fácil. Eu entreguei o sonho, entendeu? Foi diferente. Não, mas assim, o que pode ser sonhado pode ser feito. Eu acho que isso é o ponto essencial, porque todo mundo teve ideia. Foi uma febre de empresas de telemarketing. Aí, saindo do tempo e voltando para o mundo atual. De repente eu me vejo em academia de ginástica. O Aécio Neves é um irmão meu, super amigo meu. E quando eu comprei a primeira academia de ginástica, que ele soube, pelos amigos, a senhora comprou a antiga Estação do Corpo na Barra da Tijuca. Ele pega o telefone e me liga. Irmão, tudo bem? Tudo bem. O que você vai fazer segunda-feira? Vamos almoçar? Vamos. Aí foi almoçar. Ele virou pra mim. Disse, você tá maluco? Por quê, cara? Você comprou academia de ginástica? Cara, ao teu tamanho, você é um empresário bem sucedido e tal, vai ser dono de academia de ginástica. Eu virei pra ele e falei assim, senhor, quando você resolveu ser governador, você veio me perguntar o que eu achava disso? Não
não enche, pelo amor de Deus. E hoje é o primeiro que fala, caramba, montou um império. Quando eu montei o negócio da academia de ginástica, foi igualzinho a 4A. Igualzinho. Hoje no Brasil, na época tinham 20 mil academias de ginástica, hoje são 33 mil academias de ginástica. Na época, o mercado de academia de ginástica no Brasil é o 10º do mundo em quantidade de aluno e é o 2º do mundo, só perto dos Estados Unidos, em quantidade de academias de ginástica. No Brasil, nos Estados Unidos tem 35 mil, aqui tem 33 mil academias de ginástica. Tá? Quando eu entrei com a academia de ginástica, era mais ou menos quando eu entrei no mundo, na época do telemarketing. Era um bando de operadores de telemarketing, empresas pequenas fazendo telemarketing ativo, e a gente foi para um outro caminho. Quando eu comprei a primeira academia de ginástica, eu falei, gente, e por quê? Porque quando eu vendi a 4A, eu tinha 125 quilos, eu estava desse tamanho de gordo. Primeira coisa que eu fiz, como todo mundo faz quando fica com tempo livre, cuidar do próprio corpo, cuidar da própria saúde, vai para uma academia de ginástica. Me matriculei numa academia de ginástica. Aí no momento que você se matricula numa academia de ginástica, sai de 125 quilos para 90, você se sente um super-homem, né? Você se acha mais bonito, você se acha, tua autoestima vai lá para cima, acontece de tudo que não acontece, não acontecia antes. Aí até que eu soube, eu vou contar essa história, que é tão legal essa história. Eu não tinha a menor, eu estava montando Gero, Fazano, com rádio, noites cariocas. Eu estava do jeito que eu queria, morando no Rio de Janeiro, investindo no Rio de Janeiro. Eu não queria fazer mais nada, eu queria ficar aqui, investindo no Rio de Janeiro, quieto. Né? Eu tinha um meu personal trainer chamado Paulo de Tarso, é uma pessoa que eu adoro, foi o cara que me colocou no mundo do fitness. Foi esse meu personal trainer. Ele era coordenador da Estação do Corpo. Um belo dia ele dando aula para mim, fala assim, pô, se olha, aquela academia Estação do Corpo da Barra tá à venda, os caras vão fechar, pô, você não quer comprar aquilo? Não, imagina comprar aquilo, me meter com a academia de ginástica, esquece, morreu o assunto. Tá? Um belo dia, eu acordo para ir malhar e treinar 8 horas da manhã, me toco, eu vejo que tem uma mensagem do Paulão. Paulão, assim, olha, não vou poder te dar aula hoje, quando puder me liga. Aí eu acordei, primeira coisa que eu, pô, cara, vai me dar aula hoje, cara? Pô, tem que me dar aula hoje, aquela, pô, cara, tô com o coração partido. Por quê? Tô indo agora aqui, tô aqui na Estação do Corpo da Lagoa, que tinha uma na Lagoa. Eu tô entrando aqui no meu carro aqui, agora que eu vou pra Barra, que eu vou demitir os 90 funcionários que tem lá, porque parece que a academia foi despejada e o oficial de justiça vai fechar a academia amanhã ou depois lá e eu vou lá demitir as 90 pessoas. Pô, compra aquela academia, assim, olha, pô, dá um jeito, compra. O time é ótimo, você vai gostar, o business é legal, você gosta. E eu já estava ligado no mundo do fitness. Falei assim, o Paulão esquece esse assunto, comprar nada, meu, pelo amor de Deus, esquece. Então tá, então amanhã, aula 10 horas da manhã, tá bom, desliguei o telefone. Isso que eu desligo o telefone, abro o jornal, porque eu leio todo dia de manhã, minha Folha de São Paulo, meu Globo, abro o jornal. Aí eu sabia que o proprietário daquele imóvel da Estação do Corpo da Barra era o Opportunity. E quem tocava o fundo do Opportunity era uma pessoa chamada Milton de Freitas, que eu conhecia. E eu já conhecia as bases de aluguel, de condição, de tudo aquilo, porque um pouco antes eu cheguei a olhar o todo, de comprar o todo, e eu desisti e resolvi não comprar. Então eu já tinha algumas informações sobre a operação da Lagoa e a operação da Barra. E aí, desliguei o telefone, abri o jornal, peguei o telefone, não sei o que me deu na cabeça. Peguei o telefone, liguei pro celular da Milton. Talvez se ele não tivesse atendido o telefone, eu não tivesse no mercado do fitness. Fala, Milton, assim, olha, ô rapaz, tudo bom, tudo bom? Quero te fazer uma pergunta aqui. Verdade que vocês estão despejando lá a Estação do Corpo? O oficial de justiça vai lá segunda-feira. Isso era uma quarta, uma quinta. Sério mesmo? Quanto é que te devem lá? Não sei, mas alguma coisa em torno de 6 ou 7 milhões de reais. 6 ou 7 milhões de reais? É. Qual o valor do aluguel? Continua aquele que eu cheguei a olhar ali atrás? 150 mil por mês? É mais ou menos isso. Eu ali falei assim. Hamilton, eu faço uma proposta aqui para você agora. Leva lá pro Dório. O Dório Ferro é o controlador do fundo.
eu pago 70 mil de aluguel. Não tem como pagar, porque a maior prova que a academia não dá certo é por causa do aluguel que está lá. Então você está despejando por falta de pagamento e eu não quero que você me despeje por falta de pagamento. E eu faço uma coisa, eu não quero ter relação com o atual proprietário, eu não quero ter que negociar com o atual proprietário da academia. Ele te deve 7 milhões? Então faz o seguinte, propõe a ele de dar a quitação da tua dívida de 7 milhões por todos os equipamentos que estão lá dentro e eu te compro todos aqueles equipamentos por 1,5 milhão de reais. Não, mas não, isso é muito baixo. Ô, bonitão, baixo? Você está despejando o cara não pagou, não paga você há 3 anos, você não vai rever esse dinheiro nunca. Você vai recuperar aqui 1,5 milhão e ainda vai ter um inquilino que vai com um bom avalista que vai te pagar. Espera um minutinho. Aí eu falei, ô Hamilton, você tem 10 ou 15 minutos para me responder, porque o cara está indo para barco. Depois que ele demitir todo mundo, não dá mais. Ele, sério, desligou o telefone, ele foi lá consultar o Dório, deu 5 minutos. Assim, olha, tá fechado. Tá fechado? Tá fechado. Aí o Hamilton para mim, assim, olha, eu preciso suspender oficial de justiça, eu preciso comunicar ao advogado do outro lado para ver se ele topa quitar a minha dívida em troca dos equipamentos. Posso andar com isso? Confio na tua palavra? Claro. Agora detalhe, você continua ainda com 10 ou 15 minutos, porque o cara tá chegando lá. Ele ligou pro advogado do antigo dono da academia, que devia 7 milhões, e falou, olha, eu tenho uma proposta para te fazer aqui. Eu te dou a quitação dos 7 milhões em troca daqueles equipamentos todos. O cara não tinha que fazer com aqueles equipamentos. Ia jogar fora, ia gastar dinheiro ainda com classificados. Entendeu? E eu te dou a quitação dessa dívida toda, tá? Você me dá os equipamentos. Combinado? O cara, combinado. Fechou aquilo, ele me voltou, ó, tá tudo fechado. A gente precisa sentar hoje, no final da tarde, no escritório do Opportunity, que vem um advogado aqui, a gente fazer um memorando de entendimento entre todos nós, ou seja, que o cara vai me vender, que você vai comprar, que você vai fazer um contrato de locação. Aí eu falei, agora tem mais um detalhe, o quê? O estacionamento tem que ser gratuito. Como é que é? Você tá doido? Como é que eu vou ficar... Isso não tem a ver comigo, é com o shopping. Então negocia com o shopping. O Citar era um shopping micado. Na minha época tinham 600 lojas lá, 400 vazias, tinham 200 com loja. Hoje tem 100 vazias, agora até que movimentou aquele negócio lá. Então avisa pro shopping, porque tem um estacionamento vazio, gente. Então é o seguinte, eu não posso ter o aluno, a minha mensalidade concorrendo com estacionamento. Tem que ser gratuito. Aí o cara, isso tudo, Pio, sem sacanagem, foi em 20 minutos. Tudo operação lá. E como o Opportunity era síndico do Citar, porque era o maior, praticamente as lojas todas eram do Citar, então em 15, 20 minutos eu comprei aquela academia no telefone. Pego o telefone e ligo pro Paulão. Paulão tá entrando na academia de ginásio. Fala assim, olha, você tá onde? Tá entrando na academia? Acabei de comprar a academia. Como é que é? Não, tô falando sério, acabei de comprar a academia. Ué, você não falou que era para comprar, para não demitir essa turma? Pode avisar aí que eu comprei a academia. Amanhã a academia tem fechada. Sábado todo mundo para trabalhar aí na academia. Porque a gente tem que tirar letreiro, porque tinha letreiro lá fora, estação do corpo. Tinha que tirar aquelas coisas todas, não podia abrir com... Então sábado todo mundo... Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Avisa para todo mundo que pode ir embora. Tá todo mundo demitido da atual academia, mas só que segunda-feira todo mundo vai trabalhar numa empresa nova, que ainda não existe, que eu vou constituir esse final de semana. Sério, foi uma festa na academia, não preciso dizer isso. No sábado, naquele dia à tarde, a gente foi, assinou os documentos todos, isso foi numa quinta. No sábado, eu oficialmente assumia aquele ponto, eu entro naquele ponto, eu nunca tinha entrado nem na academia, não sabia nem como é que era dentro daquela academia. Falei, cara, aí eu olho, tem 90 pessoas na minha frente, professor de ginástica, pessoal de limpeza. O que eu vou falar para essa turma? Gente, vamos todo mundo trabalhar aqui, gente. A gente precisa abrir essa academia segunda-feira para não perder os 400 alunos que eles ainda tinham. Eles só tinham 400 alunos. Hoje essa academia tem 4.500 alunos, essa mesma academia, tá? O que a gente precisa? Aí eu botei um quadro negro e comecei, quero ouvir vocês. Era tanta gente falando que eu comecei a separar homens e mulheres, personal treino externo. Eu comecei a formar grupos de trabalho para poder... O que precisa? Estacionamento. Tem que ver a roupa. Qual é a roupa que a gente vai ter? Não tem roupa. Qual é o nome da academia?
E boa pergunta, qual é o nome da academia? Não tinha nome da academia, como é que a gente fala? Aí começou um brainstorm lá, de todo mundo dando sugestão de nome, até que eu falei, gente, já sei qual é o nome da academia. Qual? Academia. As pessoas não falam, vamos para academia, só que academia é um nome de uso comum. Então, eu não consigo registrar. Então, foi o seguinte, vamos meter uma exclamação entre o A e o... Então, era o A, exclamação, academia. Que eu vou tentar, e depois a gente suprime o academia, vira A, exclamação, clube A, qualquer coisa. Mas a gente tinha que ter um nome. Todo mundo ótimo, todo mundo concorda com isso, todo mundo beleza. Então o nome da academia é Academia. Agora vem cá, tem que fazer roupa. No próprio Città tinha uma loja que vendia camisas Hering e tal. Nós mandamos fazer uma coisa de silk. E lá na academia todo mundo silcando o nome, porque os caras tinham que ter um uniforme para receber os alunos segunda-feira, gente. Conclusão, e ali começou a Bodytech. No momento que eu entrei naquele negócio, eu comecei a vislumbrar que tinha uma super oportunidade de mercado. Porque tal qual era o segmento de telemarketing, era um bando de empresas de professores de ginástica, que a grande maioria são excelentes professores de ginástica, mas não são empresários. Mas não sabem administrar um negócio. Então, assim, como é que gente, tem uma oportunidade de ouro. E outra coisa, as academias de ginástica, no passado, você tinha os clubes. Os clubes eram onde as famílias conviviam, era o ambiente de socialização, de entretenimento, de atividade esportiva. Acabaram-se os clubes. O caos urbano, a especulação imobiliária, a especulação urbana fez com que os clubes acabassem. Né? Hoje, os poucos clubes que existem, o Caiçaras no Rio de Janeiro, o Clube Pinheiros em São Paulo, o Jockey, o preço da joia é proibitivo. Você para ir lá comprar um plano é uma fortuna. Você não consegue comprar. E por mais que conseguisse, com o tráfego, a academia tem que ser walk distance. Tem que estar a 500 metros da tua casa, senão você não tem estímulo de treinar. Você não pode levar 1 hora de carro para ir para a tua academia e depois 1 hora para o trabalho. Acabou. Perdeu 2 horas do dia. Então, nesse momento, eu falei, a Bodytech vai ser diferente. Eu vou fazer uma academia, um clube para família, só que vai ser um clube indoor. O conceito é completamente diferente. A fórmula é uma academia de ginástica. A fórmula é uma academia de fitness para adulto. A Bodytech não. A Bodytech eu tenho 150 atividades diferentes. E quem conhece, você trabalha... A família toda, você acabou de me falar que quantos maridos da tua família na Bodytech? 3. Neto? 2 netos. Um neto, uma neta e uma filha. É a família se encontra na Bodytech. Ali eu tenho atividade para menina, para menino, para criança, para bebê. Eu começo as atividades da Bodytech com 6 meses. Eu tenho natação para 6 meses. 6 meses. A primeira coisa que um pai faz com uma criança é aprender a nadar. É a primeira coisa. Tá? O pai depois quer pegar um menino, quer botar o quê? Para fazer futebol, para fazer uma luta, uma defesa pessoal, uma luta. A mãe quer botar a filha para fazer uma atividade, um balé. Eu lá atrás, eu trouxe a Ana Botafogo para coordenar meu balé. Eu trouxe Flávio Canto, recém ganho medalha, a medalha de bronze dele nas Olimpíadas, para ser coordenador do judô. Bernardinho para cuidar do vôlei. Georgette Vidor, a nossa técnica campeã de ginástica artística. Sabe como é que começou a ginástica artística na Bodytech? Eu estava desenvolvendo o projeto da Bodytech ainda em obras, com o projeto, academia funcionando e fazendo obra, fazendo projeto de madrugada, de dia, aluno no meio de poeira, era uma loucura. É a única academia do mundo, isso eu tô inferindo isso, tá certo? Que enquanto estava em obra, dobrou a quantidade de clientes, porque ela tinha vida. Ela tinha vontade, ela tinha o dono ali, ela tinha eu ali, ela tinha os professores participando, compartilhando o mesmo sonho. Isso aqui que era uma academia quebrada, falida, que foi despejada por volta de pagamento, a gente vai dar a volta por cima. Hoje essa mesma academia, ela é a maior academia em quantidade de alunos do Brasil, essa mesma academia. Isso prova que gestão, investimento e trabalho sério dá certo. Enquanto não era foco do antigo, passou a ser meu foco. Então, o foco deu resultado. E aí, um belo dia eu estou em São Paulo, no Fasano, que eu fui para um jantar à noite em São Paulo, acordo, 11 horas da manhã, ligo a televisão. Quando eu ligo a televisão, está tendo a Copa do Mundo de Ginástica Artística no Ibirapuera. E a Globo estava transmitindo no Sport TV. Foi aquela que a Daiane dos Santos
Então, em duplo, capado. Não, aquela que ela cantou Brasileirinho, que na hora da apresentação dela falhou o som e ela continuou, tá lembrado? Foi exatamente nesse dia. E aí, quando eu vejo aquele... Aí eu ligo a televisão, passo a ver aquilo, de repente eu vejo a câmera passar pela plateia do Ibirapuera. Sabe quem era a plateia? Vós, avós, cabelo grisalho, criançada, gente saudável, gente feliz. Quando eu vi aquilo, eu ia pegar o avião 1 hora para o Rio. Eu estava fazendo hora para poder ir para o aeroporto. Eu esqueci meu avião, peguei um táxi, vou para o Ibirapuera. Cheguei em Ibirapuera, cheguei lá, comprei ingresso e entrei no Ibirapuera, sozinho. Quando eu entro, aquela atmosfera, aquela coisa do esporte coletivo, da ginástica artística, eu ligo para minha assessora no Rio e falo assim, ô Bianca Teixeira, eu preciso conhecer essa técnica aí que sofreu um acidente, eu não sabia nem o nome dela. Eu só sabia porque a fama dela, porque ela sofreu um acidente, a Georgette Vidor, e eu preciso conhecer essa técnica que sofreu o acidente, a Bianca, essa Georgette Vidor, é isso? Exatamente ela. Marca com ela. Por quê? Marca com ela. Peguei o avião, voltei para o Rio, segunda-feira, ela chega no Citar, com a cadeira de rodas dela, que a Bianca conseguiu marcar, e aí eu recebi a Georgette. Ô, prazer, Georgette, a senhora e tal. Ela, prazer e tal. O que eu posso te ajudar? Aí eu levei ela lá dentro, no meio da obra da Bodytech, do Citar, confusão, perto, gente, que tudo poeirada e tal. Eu falei, eu quero fazer o primeiro centro de ginástica artística infantil, porque não tem isso. Não tem. No Rio de Janeiro só tinha um centro de ginástica artística, que era do Flamengo, que é profissional, que não dá pra... A ginástica artística é um esporte lúdico, é um esporte para infantil. Eu não quero fazer para adulto, eu quero fazer para criança. Eu quero montar aqui um centro. Mas você não tem essa sala aqui dá? Senhora, você está brincando? Você quer sala? Eu peguei uma sala lá qualquer de coletivo. Imagina, isso aqui não dá. O que você precisa de metragem quadrada? Ah, eu preciso de uns 800 metros. 800 metros. Aí eu fui ali para fora, tinha uma área de alimentação inteira do Citar. Quando você chega no Citar do lado direito ali, aquilo era uma praça de alimentação que tinham 8 lojas, 4 de cada lado. Só que todas as lojas para alugar. Eu falei, ô Georgette, se eu quebrar essas paredes todas aqui, pegar esse espaço todo, dá para você? Olha, você faria isso? Tá fechado, Georgette. Aqui vai ser o primeiro centro de ginástica artística infantil. Eu aluguei aquelas lojas todas, peguei a área comum do shopping. Como o pé direito não dava, a gente quebrou todo o chão, afundou. Você vai por dentro da garagem, você vê que tem 1,5 metro para baixo, que parece uma piscina, não é piscina. É para poder... Eu tinha que afundar para poder ter pé direito, para as pessoas poderem... Aí, na hora de comprar os equipamentos... Qual é a melhor marca, Georgette? Não, a melhor marca que está no Centro de Treinamento Brasileiro no Paraná, é a Spitz, alemã. Então é isso que eu quero. Mas não precisa. É isso que eu quero. Conclusão, hoje você vai lá, é um centro de ginástica, inclusive eu dei o nome de Centro Georgette Vidor, e hoje, em todas as nossas academias clubes, eu tenho isso. Eu devo ter mais de 5.000 crianças fazendo ginástica artística nesse centro. Então, o que a gente fez da Bodytech? A Bodytech nasceu para ser um clube da família, para ser um clube em que você tem socialização. O que é o sucesso do Facebook? O que é o sucesso do Instagram? É socialização, é compartilhar momentos. A academia é isso, só que em 4 paredes, entendeu? Então tudo isso a gente tem. Você tem atividade para terceira idade, você vai à tarde, tem programas. A nossa academia de Copacabana, a gente tem um centro só para terceira idade, com acompanhamento médico, tem tudo. Então, o negócio foi feito de uma forma séria, com gente séria. Eu trouxe os melhores, aí eu trouxe os meus executivos da época da 4A, era a visão empresarial, somada à competência dos executivos, cada um na sua área, na área de TI, na área de marketing, na área de... somado aos profissionais de educação física, que todos estão comigo, todos, sem nenhuma exceção, tá? E hoje, a Bodytech, ela é a maior empresa da América Latina de fitness. Hoje são 150 mil alunos, são 88 academias em 15 estados, mais o Distrito Federal. É uma operação, a gente está entre as 20 maiores redes do mundo. Por que isso? Trabalho.
essa turma toda, todas buscando o mesmo sonho, e hoje, quando eu pego toda a nossa estrutura, hoje eu tenho um supervisor na unidade, eu tenho um recepcionista até dentro do conceito da meritocracia. Então todos participam. Hoje você vai num gerente de uma unidade da Bodytech, fala para ele que é EBITDA, ele te dá uma aula de EBITDA. Te dá uma aula. E aí tem uma coisa muito interessante. O conselho da Bodytech é formado por 7 pessoas. 5 são indicados por mim e 2 são indicados pelo Pactual, pelo BTG. Então os 2 do BTG são as pessoas mais competentes que eu já conheci na minha vida com a visão financeira. Os 5 que estão, um sou eu, um empresário. O outro é o João Paulo Diniz, que é meu sócio, empresário e atleta. Outro é o Bernardinho, que é presidente do comitê técnico da Bodytech. Não preciso, tá certo? Outro é o Dan, que é um cara que vinha originário de academia de ginástica, conhece tudo na área de construção. Conclusão, então quando a gente pega o conselho da empresa, é um conselho eclético. E sabe quem faz o papel do aluno? Sou eu. Eu passei 7 anos da minha vida administrando clientes dos meus clientes. Eu era pago na época da 4A, na época da Data Media, pelos meus clientes, para eu ser o elo de relacionamento entre os clientes deles com eles. Eu era pago para ter um nível de serviço excepcional, para ter excelência na qualidade de serviço. Gente, a hora que eu tenho meus próprios clientes, eu não tratar bem deles, eu estou ferrado, tá certo? Então hoje, eu vou em todas as academias de ginástica, eu frequento todas elas, mas eu frequento com a visão do aluno. Eu me coloco, eu deixo a minha turma doida, porque eu sou o aluno com um voto importante dentro de um conselho de administração da empresa e eu administro a empresa para eu treinar. Porque eu sei quando eu estou fazendo uma academia, que eu me sinto confortável, que tem atividade para Maria Carolina, para o Antônio, para minha mãe, para toda a minha família, eu tenho para a tua família, eu tenho... Então hoje, eu diria que a Bodytech era um produto único no mundo. Os gringos vêm aqui, vão visitar nossa unidade do Eldorado em São Paulo, são 10.000 metros quadrados. Isso é uma Disney. Vira e mexe, eu ouço falar assim, mas a minha academia tem 30.000 metros quadrados, mas tem 25.000 de estacionamento. Então, se eu pegar o Shopping Eldorado, pegar o estacionamento do Eldorado, eu tenho 200.000. Então, assim, a Bodytech é um produto que não existe igual. Você pode ir lá fora, você vai na Equinox, você vai em qualquer rede de academia americana e vem na Bodytech e você fala assim, o que estão fazendo aqui? Então, agora vamos encerrar esse segundo bloco. Alexandre, uma música. Tempos Modernos, do Lulu Santos.